CPI. Boa tarde, vereador Alessandro Maraca, vereador André Trindade, membros dessa comissão. Vereador Jean Coraúci, também membro dessa comissão, justifica a ausência. Vereador Gasparini, convidado, também justifica a ausência. Vereador Paulo Modas, em trânsito, apresenta a informação de que está em trânsito. A CPI, então, hoje convocou o senhor Carlos Roberto Cerulli. Já convido o senhor para tomar posição à mesa. Eu gostaria que o Gustavo ficasse junto comigo. Claro, ele pode acompanhar, aconselhar o depoente, mas não se dirigir à CPI, ok, doutor? É uma questão técnica. Pode se aproximar também, pode ocupar o lugar aqui, da maneira que ficar mais confortável para o senhor colocar os documentos, aquilo que o senhor achar melhor. O nome do senhor, por favor? Gustavo Vicentini. A função do senhor no consórcio, na empresa? Gestor do Pró-Urbano. Gestor da Pró-Urbano, ok. O senhor é gestor da empresa, então. Sim. Então o senhor pode se dirigir à CPI também. Ótimo, então, aí a hora que eu fizer a pergunta, vocês fiquem à vontade, então, quem quiser responder. Ok, Carlos? Ok, doutor? Não temos. Não. Só nós dois mesmo. Ótimo. Temos o apoio moral do Roque Felício ali, mas somos só nós. Ô, Roque, boa tarde. Quer vir para cá? Ficar à vontade aqui. Tá tudo bem? Tá ótimo. Muito bom. Nós vamos dar início, então, aos questionamentos. Fazendo a primeira pergunta, então eu vou dirigir a pergunta e assim vocês fiquem à vontade. Se houver necessidade, eu transmito. Ótimo, ótimo. É assim que... Pois não. Ok. Ok. O microfone está aqui, tá ligado? Ligar, não sei. Alô. Pega o seu também, Gustavo. Bom, aqui eu falo então aos depoentes, é uma sessão de uma CPI, e vocês têm o compromisso de dizer a verdade, salvo se entender que é o caso de permanecer em silêncio, caso vocês entendam que algum questionamento possa prejudicá-los. A CPI garante esse direito, é um direito constitucional, caso seja a vontade de vocês, mas nós esperamos que haja uma colaboração para que nós possamos construir as informações para as quais a CPI se propõe. Então, a primeira pergunta, vou dirigir então sempre ao Carlos. Por qual razão ingressaram em juízo para não pagar a taxa de gerenciamento prevista em contrato, já que se tratava de algo previsto em contrato? Esse é o questionamento. Por qual razão ingressaram em juízo, já que era previsto em contrato? Ok. Bom, eu vou contar uma pequena história que eu acho que vocês vão ter condições de entender. O consórcio Pró-Urbano, que é a operadora do transporte aqui em Ribeirão Preto, como o transporte em todo o país, dos últimos 4 anos para cá, vem enfrentando a maior crise financeira por queda de passageiro. Tudo devido à crise que o transporte não é uma ilha que fica fora das crises. Então, tudo que acontece reflete no transporte também. Se as pessoas perdem o emprego, compra-se menos vale-transporte, e isso afeta diretamente o nosso equilíbrio econômico-financeiro. Mas acontece que teve um agravante. Em 2015, todos vocês sabem que o transporte de Ribeirão Preto fornece gratuidade para os estudantes. E, pelo contrato, essa CPI é para discutir o contrato, todos esses estudantes têm que ser pagos pela prefeitura, porque não pode ser gratuito realmente, a empresa não pode fornecer essa gratuidade.
Toda gratuidade ela tem que ser mostrada a fonte de custeio dela, isso é lei federal. E no caso do estudante, de 2015 para cá, passamos 2015 inteiro sem receber um centavo com relação ao subsídio dos estudantes. Virou o ano em torno de 7 milhões de reais a dívida. Virou o ano. De 2015 para 2016. Isso, 2015 para 2016. 2016 para 2017, de 2016 para 2017, porque pagaram um pouco no início de 2016, virou para 2017 em torno de 6 milhões de reais a dívida com a gente. Está em torno de 4 milhões e 600 hoje, porque houve alguns pagamentos no início do ano agora, e diminuiu de 6 para 4, e eu não sei quanto que é. O que eu quero falar, vereador? Que se nós não cuidarmos do nosso negócio, você não duvide, ninguém cuida. Nós fizemos vários pleitos à Transerp, à Prefeitura, para que amenizasse essa questão das nossas dificuldades econômicas e financeiras. Ninguém nos dá ouvido, ninguém nos deu ouvido, pelo contrário, só tentando imputar ao consórcio mais quilometragem, mais gasto de óleo diesel, essas coisas. Nós não restamos outra solução, senão nós mesmos buscarmos soluções para diminuir o nosso custo financeiro. E o nosso departamento jurídico, brilhantemente, vocês podem não concordar, mas brilhantemente achou uma brecha que nos deu a possibilidade de ingressar na justiça e conseguir uma liminar para parar de pagar a taxa de gerenciamento. O senhor está certo quando fala que é item contratual, que é item do edital, mas eu poderia rebater para você, Papa, que o edital falava que nós iríamos transportar 3.390.000 passageiros por mês. Se isso, de 2012 para cá, ocorreu, foram 2, 3 meses. Nunca transportamos 3.390.000. Chega no máximo a 3 milhões de passageiros. Essa diferença, mas essa diferença faz falta? Faz, porque esse número foi usado para nós e os nossos concorrentes fazer as propostas lá em 2012. Quando você vai fazer uma proposta de preço, principalmente como foi a nossa licitação, que ela foi técnica e preço. Técnica, Papa, todo mundo tem, que é a experiência em transporte, que são certidões econômicas financeiras, isso todo mundo tem. Agora, o preço, que é o principal, todo mundo critica preço de ônibus, mas é a nossa vida. Sem um preço justo, a gente não consegue fazer um transporte melhor. Então, como no edital constava 3.390.000 passageiros, todos os concorrentes da licitação de Ribeirão Preto usaram como base para apresentar suas propostas 3.390.000. Se tivesse usado 3 milhões, que é a realidade do transporte hoje, já no início do contrato, a tarifa não seria 2,75 como foi, já seria, no mínimo, 2,80 ou 3, lá em 2012. Então, isso desencadeou uma série de desequilíbrios para a gente, e nós não restamos outra solução, Papa, a cuidar do nosso negócio. Então, nós não podemos ser crucificados por cuidar do nosso negócio. Uma empresa de ônibus, ela não pode ser fragilizada. Se você tem uma empresa fragilizada numa cidade, ela não trabalha para ninguém, ela não trabalha para a população e nem para o dono da empresa. Então, você tem que ter uma empresa forte financeiramente para ela poder honrar os seus compromissos, para ela poder honrar os investimentos que têm que ser feitos. Então, foi por isso que nós ingressamos na justiça. Talvez, se a gente estivesse em dia com as nossas coisas, se a gente estivesse recebendo em dia, talvez, eu não estou te garantindo, porque agora nós não abrimos mão, tá? Talvez nós não teríamos buscado esse tipo de solução, estaríamos todo mundo pagando as taxas e os impostos normais hoje aí. Ok, Carlos. Então, os autos da CPI estão registrando, pela sua declaração, que houve um desequilíbrio porque a Prefeitura deixou de pagar a vocês a devida gratuidade dos passageiros que usam o sistema de transporte e que geram
essa despesa que é cobrida pelo poder público. E a prefeitura vereador, não são vinha passageiros, são os escolares, são os estudantes. São os estudantes Os que têm passageiros essa estudantes que têm gratuidade e pelo contrato a prefeitura nós deveria transportamos pagar. E a prefeitura tem que pagar. É isso. E a prefeitura, então, não vinha fazendo esses pagamentos. Não vinha fazendo esse que pagamento. acumulou essa dívida que chegou em 7 milhões, de 6 milhões e hoje está em torno 4.600 de 4 milhões. Aproveitar o tema. Por mês, mais ou menos, em torno de 900 mil por mês? Hoje, em torno de R$900 mil aproximadamente. Mês mais um pouco, mês menos um pouco. É de acordo com o número de passageiros transportados. Bom, então, como o contrato reza, existe a cláusula de gerenciamento, que é de 2%, e isso é uma cláusula contratual. A pergunta que eu fiz foi, vocês ingressaram na Justiça, a informação que chega até nós pelo jurídico da Transerp é que o jurídico da Transerp depõe na CPI dizendo que não está recebendo a taxa de gerenciamento e que esse valor já soma R$2,5 milhões. E nos informa o jurídico da Transerp, aqui nos autos da CPI, que essa taxa de gerenciamento ela é devida à Transerp, e é o contrato que reza isso. A dívida da Pró-Urbano é da prefeitura com a Pró-Urbano que não paga a gratuidade. Vocês transportaram Perfeito. os estudantes e a prefeitura não paga a gratuidade, gerando um problema, segundo o senhor está nos relatando, de fluxo de caixa, um problema que Perfeito. compromete a saúde financeira da Pró-Urbano. Agora, não existe relação entre a ação proposta pela Pró-Urbano de não pagar a taxa de gerenciamento à Transerp e a dívida com a prefeitura. Essas alegações que o senhor coloca para a CPI também foram feitas à Justiça quando entraram com a ação? A questão jurídica, vereador, eu não sou advogado, mas, como eu te falei, que o nosso departamento jurídico, tendo em vista as nossas dificuldades, todos nós, diretoria do consórcio, funcionários do consórcio, passamos a buscar alternativas para amenizar os nossos problemas. O nosso departamento jurídico achou essa brecha, eu não sei como que fala juridicamente isso, mas ele achou essa possibilidade da gente deixar de pagar a taxa de gerenciamento. Foi isso. Não tem relação nenhuma com a Transerp. Isso é uma relação de caixa, de uma necessidade da empresa. Como poderia ser do ISS, poderia ser outra coisa qualquer. Tá? Não tem relação nenhuma com a Transerp. Eu esqueci o nome do senhor. Gustavo. Gustavo. O senhor é advogado? Não. Não, o senhor é gestor, né? Ok. Vamos para a segunda. Tudo bem, doutor, até aqui? A segunda questão, existe uma ação civil pública proposta pelo Ministério Público que aponta uma série de descumprimentos do contrato. Nós destacamos os seguintes pontos por parte da concessionária. Implantação da terceira etapa de linhas de transporte coletivo. Construção da Estação Catedral. Construção do Terminal Central. Construção da Estação USP. Construção da Estação Vila Mariana. Além disso, houve o destaque do atraso dos seguintes investimentos. Terminal Jerônimo Gonçalves. Terminal Bonfim Paulista. Terminal São José. Terminal Planalto Verde. Terminal Vila Branches. Terminal Ribeirão Verde. O que o senhor teria a falar sobre isso? Nós respeitamos a ação que foi impetrada, mas nós fomos notificados recentemente agora e já estamos preparando a resposta para essa ação. Com relação às obras, se você quiser pontuar uma por uma, acho que fica mais fácil, será que não? Porque você falou várias coisas e às vezes eu... Me perdoe, se você quiser. Não, Estação Catedral. Tá. Estação Catedral, qual o problema? Que está atrasado? Isso. Tá. Estação Catedral, todos nós que moramos em Ribeirão Preto acompanhamos a polêmica que foi entre o Padre Chico, o Condefati,
e a administração com relação ao local que foi escolhido para fazer a estação de bairro, a estação da Catedral. Nós, do consórcio, só podemos iniciar uma obra quando a prefeitura nos dá o alvará de obra. Então, assim, da parte do consórcio não houve um dia de atraso sequer. Nós estávamos aguardando autorizações do poder público para poder iniciar a obra. Agora, no decorrer da obra, sempre acontece alguma interferência que faz com que aquele cronograma que foi estipulado tenha algum tipo de alteração, que não é de responsabilidade do consórcio. São coisas, por exemplo, você vai fazer uma fundação, você acha lá cabos de fibra ótica, você acha rede de esgoto, você acha várias coisas interferindo que, assim, que seria uma maravilha se a gente furasse um buraco e tivesse tudo desimpedido lá. Infelizmente não foi assim, e se teve atraso após o início das obras, foram por decorrências que não são de nossas alçadas. Não é da nossa responsabilidade. São forças maiores que aconteceram que pode ter levado a algum atraso. Senhor presidente, ainda com relação à Catedral, a gente passa por lá e vê a maneira com que ela está. O que falta para terminar aquela estação? O que está faltando? Boa pergunta. Vereador Maraca, no projeto que foi estipulado, ele, além do que a gente vê lá, que está pronto realmente, contemplava que ele era fechado, com portas de vidros automáticas, com roletas na entrada, que na teoria seria para agilizar o embarque das pessoas dentro da estação. Ele pagaria fora da estação e quando o ônibus encostasse, ele só entraria lá dentro. Tecnicamente falando, nós do consórcio temos as nossas dúvidas com relação à eficácia desse processo. Todos os lugares que são assim, isso aí é um estímulo enorme para fraudes, para pessoas pular roleta, para fazer várias coisas para fraudar o transporte. Nós conversamos isso com todo mundo que a gente teve de direito de conversar, mas teve um momento que a comissão que foi formada para discutir o contrato concordou com a gente, a própria Transerp concordou, mas depois não concordou e estão exigindo essas portas. O que aconteceu que nós não fizemos as portas, vereador, foi assim, que o nosso contrato, nós temos um valor de outorga. Esse valor, se eu no dia 30 de outubro de 2012 eu pegasse 23 milhões e depositasse na conta da prefeitura, eu não teria que construir nada. Quem teria que construir seria a prefeitura, porque eu estou pagando o valor referente à outorga. Só que esse valor de outorga, ele é referente à construção de várias coisas. Várias coisas. Lamentavelmente, pelo que ocorre hoje, nós não tínhamos esse dinheiro lá em 2012. Seria uma bênção para a gente ter, que a gente não seria acusado de tantas coisas como nós somos hoje. O que acontece é que o nosso valor de outorga já foi integralmente pago. Integralmente. Se era 22 milhões iniciais, corrigido, vai para 25, 26, já está pago. O consórcio não deve um centavo de outorga mais. Então, somando todas as estações, todas as obras que foram feitas. Por quê, vereador? No projeto original, quando foi feito, cada estação dessa custaria R$150 mil. Não é culpa do Ribeirão Shopping. O Ribeirão Shopping fez uma coisa boa para a cidade. Fez um terminal daquele porte, por conta dele, as expensas dele, ele que construiu, ele que fez. Só que aquele terminal virou referência para a cidade de Ribeirão Preto, e os outros terminais que estavam orçados em R$150 mil, eu acho que o mais barato ficou em 1.200.000. E aí você fala assim, mas por que vocês fizeram? Porque nós não temos esse poder. Quem decide é a administração. Se a administração que gere o contrato, que é dona do contrato, que é dona da concessão, chega para o funcionário e fala, você vai construir esse terminal dessa forma, nós não temos o poder de negar. O que nós fizemos foi alertar que o valor era muito superior ao que estava previsto. Isso nós fizemos. Temos várias correspondências alertando a Transerp, alertando a prefeitura, que o valor
dos projetos originais era, no mínimo, 10 vezes menor do que estava sendo proposto. O que aconteceu? Fizemos a estação, fizemos o terminal Jerônimo Gonçalves, que ficou o dobro do preço, não é por nossa escolha, não é. Você acha que uma empresa privada quer sair gastando dinheiro aí à torto? Não. Pelo nosso gosto, a gente gastaria 7 milhões, que é o que estava previsto. Mas ele custou o dobro. Todas as outras estações, eu acho que é mais barato, o Gustavo pode me ajudar, ficou em 1.200.000 a mais barato. 1 milhão, é mais barato. Ficou em torno de 1 milhão. Então, se você somar tudo que foi feito, todo o valor da outorga, dá os 23 milhões originais, então já está pago. Que pena, vereador, que pena. Eu acredito que as outras estações de bairro são necessárias para a população. Eu acho que nem todas. Eu Tá, tenho, pode ser. eu até Pode queria, ser. eu gostaria Concordo que com ficasse você. claro. Quem disse aonde vocês fariam isso foi a administração, não foi vocês que escolheram. Né? Vereador, eu vou te contar uma coisa que ninguém Então, acredita. aproveitando, Carlos, Ah. quem que auditava esses pagamentos? Você disse que a prefeitura pedia, dentro do projeto original era uma coisa, pedia outra, vocês obedeciam à administração, documentando a administração de que isso ficaria muito mais caro. Sim. Quem que auditava isso, você sabe? Você quer responder, Gustavo? Eu sei, mas o Gustavo é que acompanhou tudo. Oi. Papa, bom, mais para explicar como que era o procedimento, existe a questão do projeto funcional, que ele quem define a funcionalidade dos terminais é a Transerp, depois existe a questão arquitetônica, que é o planejamento, e depois a Secretaria de Obras, que é onde verifica todos esses valores que vão ser investidos. E toda nossa contratação de empresa, a gente passa o contrato com o valor estimado de de acordo com a tabela PIN, SINAP, de acordo com o padrão de licitação normal, a gente passa para ter uma aprovação na Secretaria de Obras para ter o alvará para iniciar as obras. Então, a gente, além do contrato, a gente passa essas planilhas e assim que ela é aprovada, emitido o alvará, a licença para a gente iniciar, a construtora inicia as obras. É nesse procedimento que é feito. E no decorrer da obra é fiscalizado pela Secretaria de Obras, por mais quem, Gustavo? Pela Transerp. Pela própria Transerp. Própria. Então tem tem a engenheira fiscal da Secretaria de Obras, que faz todo o acompanhamento da evolução. Tem a Transerp, que ela faz todo o acompanhamento, e todos os órgãos envolvidos da prefeitura. Entendeu? O Pró-Urbano nada mais é que um patrocinador do negócio. Mas quem define todas essas questões, os locais onde são feitos, o estilo, é totalmente o órgão público. O vereador André Trindade. Boa tarde a todos, boa tarde. Boa tarde, Muito obrigado pela presença. Bom, até para que fique claro, se dependesse da Pró-Urbano como empresa, ela faria projetos mais simples e mais projetos. Uma vez que dependeu da prefeitura, do gosto da prefeitura, o valor da outorga foi suficiente para fazer algo como referência à plataforma do Ribeirão Shopping. Isso tornou mais oneroso, que é o que entendemos que deu para fazer menos obras ou talvez não concluir os projetos originais. E em segundo, em relação ao gasto, quero entender isso. E aos valores da outorga, 27 milhões, né? De obras, vereador. Se você pegar o contrato, a outorga são 123 milhões de reais. Mas aí entra os ônibus, entra garagem, bilhetagem eletrônica. Exato. É uma vasta gama de coisas aí. Aí a gente pode entender, em relação às obras, é isso. Sofisticou-se as obras, a gosto da arquitetura do que se desejou, e poderia ser feito outras obras com esse valor. Talvez fosse o gosto da empresa. E o outro é que se o dinheiro tivesse lá atrás, ele valia uma coisa, e aqui na frente ele é o mesmo dinheiro, ele faz menos, né? Então houve uma desvalorização em relação ao capital, não está ali na frente, está durante o curso das obras, né? Sim. Perdão só interrompendo, mas na verdade é o seguinte, todos os valores, quando você assina o edital, eles são corrigidos, e a gente contemplou essa correção financeira desde a assinatura do contrato, que é maio de 2012, até a entrega de cada estação. Então ele foi devidamente corrigido, e mesmo assim a gente investiu, até para não paralisar a estação da Catedral e não deixar
vamos falar assim, abandonada, entre aspas, a gente investiu mais de R$400 mil para finalizar as estações da Catedral. Além do valor da outorga. Além do valor da outorga corrigido. E a pergunta que você fez com relação aos modelos de estação. Nós iríamos cumprir o que estava no edital, 150 mil. A gente ia procurar fazer as estações daquela forma. Ok. Só concluindo, eu gostaria da liberdade de fazer outra pergunta. Eu estou aqui com os jornais da semana e estive até, as matérias foram coincidência. Estive falando com o vereador Papa na semana passada, que eu estive no centro da cidade, fui abordado nos pontos de ônibus da América Brasiliense, onde haviam muitas pessoas. Fiz questão de passar lá hoje, novamente, uma vez que hoje haveria aqui a reunião da CPI, e constatei de novo aquele acúmulo de pessoas e as plataformas vazias, até porque elas ainda não foram liberadas, né? Para aquilo funcionar, evidente que eu sei que vocês estão aguardando uma liberação, uma entrega da obra por parte da Prefeitura, da Secretaria de Obras. Mas para aquilo funcionar, vocês colocarem lá os televisores e liberar para que as pessoas possam usar, de fato, de forma prática, a plataforma. É simples, se a Prefeitura liberar, começa em curto prazo. Vereador, me perdoe, eu já entendi sua pergunta. Para o consórcio, pode começar amanhã. Assim, o que nós entendemos que a administração tem que ter cuidados, ela tem que obedecer regras, normas. Mas, tirando as portas, que é a questão discutível, está pronto para ser usado. Na nossa ótica, nós já falamos isso para a Transerv, falamos para o próprio prefeito, que nos deu a oportunidade de nos receber um dia lá. Deixa o povo usar, depois a gente resolve. Se lá na frente ficar constatado da grande necessidade dessas portas, a gente conversa e vê. Só que hoje você vê, está lá. Nós, por exemplo, somos questionados até por lixeiras que não estão lá, só que nós que tiramos a lixeira para não ser vandalizado, depredado, tiramos as televisões, tiramos o que a gente pôde tirar para não ter que gastar de novo, nós fizemos. Então, assim, não depende de nós. Se eu receber um ofício agora à tarde, que amanhã a gente começa a colocar os ônibus, é a coisa mais simples do mundo. É só começar. Tá, mas eu não estou apontando o dedo para a administração, porque ela tem a preocupação dela, porque tem um projeto original que ele foi entregue pelo consórcio, faltando essas portas. Mas poderia ser entregue à população, sim. Ok. E com relação ao terminal central, eu perguntei mais 3. Terminal Central, Estação USP e Vila Mariana. Mas eu posso repetir caso seja necessário. São os que faltam, né? O Terminal Central, vamos imaginar que estivesse tudo ok, que a gente ainda tivesse que construir, que a gente não tivesse pago a outorga. Não tem nem área, vereador. Não tem nem área. O consórcio, parece que a área que é estipulada lá é na Rua Mariana Junqueira. Nós não podemos chegar com o nosso canteiro de obras lá e invadir. Então, tem que ser desapropriado, tem que ser passado para o consórcio poder começar a obra. Então, assim, das outras duas, eu não sei se falta desapropriação ainda. USP e Vila Mariana. Da USP não, da USP é só construir. Na verdade, na USP também tinha o problema de liberação do terreno e da Vila Mariana também. Tá, então, o que acontece? Tem problemas de desapropriação ou questões técnicas que é de competência da administração resolver. Nós, se estivesse tudo certo, nós iríamos construir. Só que, vereador, tem que ficar bem claro que a gente vem falando há muito tempo já. Nós já pagamos o valor da outorga, já está pago. Nós não devemos 1 centavo de valor de outorga. Não tem nada em atraso e não tem nada em débito. Então, assim, foi o que eu falei agora há pouco. Que pena, igual o Maraca falou, tem estações que devessem talvez não estar onde estão, que eu concordo plenamente com você. Mas, assim, já pagamos o nosso valor de outorga. E nós vamos explicar isso para o juiz, para quem for necessário aí nessa ação. Bom, o senhor não precisa apontar o dedo à administração, mas eu aponto o dedo à administração.
Isso é mais um prejuízo que esse desgoverno causa à população pelo fato de que uma prefeitura que é inadimplente no contrato. Então, a peritagem que vai ocorrer no processo judiciário no âmbito da ação civil pública, as peritagens foram determinadas pelo Poder Judiciário que vão aferir esses valores que já foram investidos ou não. Mas eu posso afirmar aqui na CPI, pelos depoimentos que estão sendo feitos, de que o desgoverno anterior, ele prioriza alguns caprichos em alguns terminais e deixa a população sem os terminais em outra região da cidade, o que comprova uma total falta de planejamento e de acompanhamento na construção dos terminais e na execução do contrato. Com relação agora, Carlos, quantos são os credenciados, os pontos de recarga credenciados, e se a concessionária está conseguindo manter os 400 que determinam o contrato? Ok. Vereador, esse é um ponto que, se você falar assim, Cheruli, o que você está devendo? Esse é um ponto. Esse é um ponto que nós devemos. Mas não é de nosso gosto, nem de nossa vontade. No início, nós conseguimos fechar 420 postos. Conseguimos, só que durou 1 mês, 2 meses. Não existe mercado, nem campo, para essa quantidade de postos de venda para uma cidade de porte de Ribeirão Preto. Eu falo isso por experiência de transporte, não estou falando... Demanda existe ou não? Não. Nós não conseguimos parceiros para montar essa rede de 400. E, devido a isso, vereador, nós constatamos isso tecnicamente, fizemos uma meia-culpa e nós fomos atrás de informações para poder municiar a administração pública para resolver isso. Porque é um item do contrato que, se manter, vocês vão ficar apontando na nossa cara para o resto da vida, porque não tem como cumprir. Nós fomos na cidade de Campinas, de Sorocaba e Santos, se eu não me engano, que lá tem o mesmo processo de Ribeirão Preto. Cidade de Campinas transporta 3 vezes mais passageiros do que nós, tem 4 vezes mais frota do que nós, e lá tem 250 postos, se eu não me... 300 postos de recarga em Campinas. E hoje tem quanto em Ribeirão funcionando? Tem 250. 255. Então foi um erro da administração em propor e de vocês em aceitar um número superdimensionado? Nós achávamos que teria uma tranquilidade de conseguir parceiros, mas não se concretizou. Só que, assim, como eu te falei que nós fizemos a meia-culpa, isso eu falo, nós buscamos alternativas. O nosso cliente, ele não tem só o posto de recarga para recarregar o seu cartão. Ele tem pela internet, ele tem um aplicativo que tem... Quantos são abaixados aí? Tem o Recarga Agora, que é um aplicativo que faz recarga via celular. Que é fazer recarga via celular. Que ele tem 1.200 baixados. Então, teoricamente, seriam 1.200 postos de venda. E tem um outro aplicativo. Não, são usuários, né? Sim, são 1.200 usuários que baixaram o aplicativo. Isso. E tem o aplicativo Citamob, que esse é mais... o principal. Que é mais difundido, que o pessoal até faz a consulta de programações de horários, de ônibus, e que ele também tem a opção de fazer recarga, que na região de Ribeirão tem 203 mil baixados e 27 mil os ativos. Ativos são pessoas que entram pelo menos 3 vezes na semana. Então, por então, um são aplicativo potenciais tem 1.200 e por outro aplicativo tem 27 mil 27 ativos. Lembra, um é específico para recarga, o outro é o Citamob. E o outro é horários... Com recarga também. Com recarga. Com recarga. E tem um detalhe, Papa, que talvez seja uma falha de divulgação nossa. Porque a gente sempre ouve assim, mas a dona Maria está lá no bairro e o cartão dela não tem crédito, como que ela faz se ela não tem um ponto de recarga perto da carga dela? Ninguém fica sem transporte em Ribeirão Preto por não ter crédito. Todos os cartões ele tem direito a um crédito negativo, que dá direito ao nosso cliente sair de onde ele estiver para ir até um local de recarga. Então, assim,
Isso era previsto em contrato ou vocês fizeram... Não, já era assim a bilhetagem eletrônica. Sempre foi. Não, digo, esse crédito negativo no aplicativo que permite, no cartão que permite o usuário... Isso era previsto em contrato? Não. Não, vocês fizeram... Isso aí foi uma alteração. Quando teve o fim do pagamento a bordo, quando teve a diminuição do pagamento a bordo, tá? Aumentou-se. No contrato era previsto 250 pós-recargas, só que com, vamos falar assim, a diminuição do pagamento a bordo, até para facilitar o usuário, foi sugerido pela Transerp, tá? Que daí foi feito o aditivo posteriormente. É uma ideia da Transerp em aumentar 400 pós-recarga, deixar o passageiro com cartão com direito de uma passagem negativa, que foram essas melhorias que foram implantadas que talvez, viu, Papa, talvez a gente não tenha divulgado isso de forma que a população saiba disso, para não ter essa preocupação da pessoa estar na casa dele, sem nenhum crédito e não poder ir para a cidade. Então ele pode usar o cartão, debita um crédito negativo, assim que ele fizer a recarga, repõe o crédito. Ele tem um cheque especial ali. Mais ou menos isso. Cheruli, só para complementar. Só um segundo, Maraca. E a questão do aplicativo, isso estava previsto em contrato? Não. Isso também foi uma iniciativa da ProUrbano. Foi. Disponibilizar um aplicativo para recarga do cartão. Isso. Tá. Isso é, na verdade, eu queria que você participasse de uma reunião nossa para falar de pontos de recarga. A CPI vai fazer o nosso isso, Carlos. problema. A CPI vai fazer isso, nós agradecemos. Eu aproveito esse ponto, então, para perguntar o seguinte. Nós temos, no momento em que alguém dá carga, sem prejuízo à pergunta do vereador Maraca, tranquilo, para a gente seguir a linha de raciocínio aqui, no momento em que esse usuário ele faz a recarga pelo aplicativo, como que ele tem acesso a um recibo fiscal? Porque nós fomos até os pontos de recarga e não obtivemos o recibo fiscal no momento da venda. Ora, o usuário tem que se dirigir a um ponto onde é feito o recibo fiscal, mas não há emissão de recibo fiscal no momento da recarga. Como que isso é feito no momento do aplicativo e nos pontos, nos 250 pontos de recarga? Se o nosso cliente tiver a necessidade de um recibo fiscal, é conforme você falou, ele tem que solicitar. Eu não sei se nos pontos de recarga ele teria essa possibilidade de solicitar por e-mail. A nossa venda, Papa, é um direito de serviço, não é uma mercadoria que você compra e que você pega a nota fiscal na hora. Então, assim, por exemplo, te dou um exemplo que até foi esses dias atrás, eu fui a São Paulo, me hospedei num hotel, até falei assim, eu vou fazer igual o Papa, vou pedir a nota. Não dá a nota, vem pelo correio, vem pelo e-mail. A nota vem pelo e-mail. No outro dia, cheguei na empresa, estava lá a nota fiscal, só que na hora não deram. Porque o hotel é prestação de serviço também, como nós somos prestação de serviço. É assim que é a regra de prestação de serviço. Inclusive, a gente obedece todas as instruções da Receita Federal. Não tem nada errado quanto isso. Pode ser que a gente esteja dificultando um pouco a vida do nosso cliente. Pode ser que a gente pense em alguma coisa de melhorar isso. Mas é assim que não tem nada errado, é dessa forma que funciona. Quem quiser o comprovante fiscal, é só solicitar que a gente providencia. Ainda sobre a recarga, saiu na imprensa essa semana, Cheruli, que alguns pontos de auto-recarga foram retirados e alguns estão danificados. Vocês vão repor os que foram retirados? Isso é manutenção? E isso tem acontecido sempre, essa questão de danificar? Não, Maraca. Isso aí foi uma questão de roubos ou furto, eu não sei a palavra correta. Então não foram retirados pela empresa? Não. Tipo caixa eletrônico, eles descobriram que tem uma merreca de dinheiro lá e passaram... E foram, eu acho que destruíram 2 ou 3, não com explosivos, mas porque são equipamentos mais frágeis e eles destruíram essas máquinas. Então elas foram retiradas pelo nosso parceiro e
assim, sinceridade, nós vamos fazer de tudo para que elas retornem. Mas você sabe que tem muitos estabelecimentos comerciais que tinha ponto de caixa eletrônico e não tem mais. Lógico, todos os lugares onde tiver assalto, que tinha máquina de autoatendimento, tem guichê do consórcio. Então, a pessoa, pode ser que momentaneamente ela não tenha o autoatendimento, mas ela tem um funcionário do consórcio para fazer o crédito dela. Ok. Carlos, você estava dizendo que é um procedimento correto na prestação de serviços. O usuário que deseja um recibo, ele pode solicitar a Pró-Urbano. Como que a Secretaria de Fazenda exige essa documentação de vocês? Então, nem todos os usuários pedem nota fiscal pelos créditos comprados. Como é que funciona a auditoria que a Secretaria da Fazenda faz na bilhetagem de vocês para aferir o valor correto de venda e a apuração do ISS devido? Tá. Você está perguntando com relação à tributação do transporte. Tributação do transporte, Papa, é uma prestação de serviço. A prestação de serviço, ela se dá na hora que o nosso cliente usa o transporte. Então, se ele comprou 10 passagens, quando ele usa o transporte, essa que é tributada, porque ele está usando o serviço naquele momento. E isso é assim no Brasil inteiro. Não tem uma cidade do Brasil que seja diferente disso. A pessoa compra ou ganha o vale-transporte do empregado, ou fornece o vale-transporte, compra o bilhete comum, e quando ele passa na roleta, que ele é tributado. Não é a venda que é tributada. Se fosse assim, eu vou te falar uma coisa, o imposto é a coisa mais inglória de uma tarifa de ônibus, porque ele não entra na participação da tarifa. Ele é após o cálculo. Então, se tem 5% de imposto, se deu R$1 a tarifa, é mais 5%. Porque todos os nossos custos têm a sua participação dentro da planilha. Mão de obra 60%, diesel 12%, assim por diante. O imposto não. O imposto é direto depois do cálculo. Mas você pode acreditar, é assim no Brasil inteiro, não tem ninguém sonegando imposto e nem nada. A bilhetagem eletrônica em Ribeirão Preto, eu não sei se você vai perguntar isso mais para frente, mas ela é auditada, toda a nossa contabilidade é auditada, e assim, não tem erro. A contabilidade de vocês? Todas as empresas têm auditoria externa, e pelo contrato a Transerp tem que auditar. E a Transerp, há uns 2, 3 anos atrás, contratou a Fundace, se eu não me engano, para organizar, porque cada empresa tinha a sua forma de contabilizar, cada empresa, são grupos diferentes, cada um fazia de um jeito. Então, hoje, todas as 3 empresas são unificadas de uma forma fácil de ser auditadas. O que eu não sei te falar se está sendo auditada, mas não, nós... Tanto na CPI de 2013, quanto na Comissão Especial de Estudos, no segundo semestre do ano passado, a Transerp disse aqui, está nos autos, que ela não procede à auditoria. No final do ano passado, disse que havia contratado uma empresa, eu pedi o relatório, não me forneceram. Então, agora, como essa diligência da Transerp até as empresas para fazer a auditoria, vocês possuem esses relatórios? Porque a Transerp nos diz que não audita. Vereador, vou te falar de novo. Cada uma das empresas são auditadas externamente. Não é uma auditoria para ir lá passar a mão na nossa cabeça. É uma auditoria séria, são auditorias de renome internacional que auditam as contas de todas as empresas. Quanto à Transerp, o Gustavo pode me ajudar. Eu não sei se eu posso falar se ela está fazendo, se não está. Isso é uma questão da Transerp, não é nossa. Sim, mas tudo está lá. Se quiser ir lá, pode ir lá. Pode ir a hora que quiser. Essas empresas foram contratadas por vocês? Por nós. Tá. Deixa eu só esclarecer, Papa. Pois não, por favor. Cada empresa ela passa por uma auditoria externa, independente da empresa que vai contratar. Algumas podem contratar a Grant Thornton, o Price, enfim, algumas de auditoria externa. Toda essa contabilidade ela tem um formato para ser entregue para a Transerp, tá? Que em 2014, se eu não me engano, foi definido um padrão de apresentações contábeis pela Transerp para o Pró-Urbano apresentar. O Pró-Urbano apresentam essas contabilidades para a Transerp.
de acordo com esse padrão da Fundace. A Transerp tem que fazer ou deve-se fazer essa auditoria. Agora, tudo que é exigido nosso, o padrão, o formato, vocês têm que ter uma auditoria externa da contabilidade de vocês, nós fazemos. Agora, eu não sei te responder. Como que ele faz essa auditoria em cima dos meus números, tudo? Aí é uma pergunta que eu acho que cabe a Transerp. Entendi. Não em 2014 foi definido um padrão que vocês deveriam fazer para prestar contas da auditoria da contabilidade. Vocês produzem isso, o que você não sabe é como que a Transerp confere, audita esse documento que vocês entregam para eles, é isso? Perfeito. Isso Perfeito. aí E nós não temos responsabilidade sobre isso. Os documentos estão lá. Entendi. De acordo com o formato que eles pediram. A questão que vocês levantaram da gratuidade, vocês apontaram um número de em torno de R$900 mil mês, que ocasionou aquela dívida. Como que vocês monitoram quem tem direito e quem não tem direito à gratuidade? Quem faz isso é o órgão gestor. Na verdade, existe lá uma instrução do órgão gestor para quem a gente deve se liberar o cartão gratuidade ou não. E existe lá pessoas da Transerp no nosso posto de atendimento de gratuidade que eles fazem a liberação, a autorização desses cartões. Então lá tem algumas regras, eu não vou lembrar de todas aqui, Papa, se depois você quiser, eu posso estar te enviando todas as regras que foram definidas para a Transerp, mas vou te dar um exemplo, assim, tem que ter 1 quilômetro de distância da escola até a casa do estudante, entendeu? Então tem várias escolas municipais, estaduais de primeiro e segundo grau. Eu não vou lembrar de todas as regras aqui, mas se depois você quiser eu posso estar encaminhando. E o cadastro da Transerp. Isso, não. O cadastro é nosso, mas com a fiscalização da Transerp. Com a fiscalização da Transerp. Depois que é fechado o mês, que a gente pega todo esse relatório de todos os usuários, a gente passa esse fechamento para a Transerp, que é feito novamente uma auditoria. Após essa auditoria, existe uma liberação da Transerp, fala assim, tá ok, os números estão batidos, e aí pode emitir a nota, não é nem que pode pagar, e depois a gente emite a nota para um posterior pagamento. Bom, agora outra pergunta, qual a relação da ProUrbano com a Media Pool? Quem convidou essa empresa de São Paulo para participar? Ela foi indicada por alguém? Trouxe alguma vantagem para a concessionária? A Media Pool não fazia parte do serviço da ProUrbano quanto à manutenção dos abrigos? Começando, vou repetir, qual é a relação da ProUrbano com a Media Pool? Puramente comercial. Ela é uma empresa do mercado. Isso aí pode ser aquela história do uso do cachimbo em torta-boca. Nós tínhamos uma autorização judicial para contratar para fazer, para utilizar, para explorar publicidade nos abrigos. Autorização judicial? Judicial. Foi um acordo que foi feito que motivou a licitação do transporte, lá em 2009, 2010. Porque aí, o que aconteceu? É uma relação puramente comercial. Qual a vantagem que o consórcio? O consórcio não recebe 1 centavo de publicidade dessa exploração. O que acontece? Nós fizemos uma permuta com a Media Pool, porque ela tem expertise disso. Ela constrói, porque nós temos a obrigação de construir 25 abrigos por ano. Ela constrói, mantém e reforma todos os outros abrigos de Ribeirão Preto. É só essa a nossa relação. Ela é uma empresa de mercado, nós consultamos 2 ou 3 empresas e nós fechamos com ela. É só isso, mais nada. Existe algum processo administrativo hoje aberto pela Prefeitura contra vocês? Sobre isso? Não, sobre a execução do contrato. Processo administrativo, existe algum procedimento? De um modo geral ou só dessa publicidade? Não. Tem, Gustavo? Eu saiba, não. Os vereadores desejam fazer alguma pergunta? Existe algum pedido por parte da concessionária para revisão do contrato? Revisão do contrato? Não. Não. O que existe é o processo que está judicializado.
que foi o promotor que entrou, não fomos nós. Qual o tamanho hoje da frota da Pró-Urbano? 358 veículos. 358 entre os ônibus e Todos. os alimentadores. Micros, veículos padrões, todos. A documentação atualizada desses veículos, contendo descrição, modelo, ano, placa e principais linhas atendidas individualmente, pediria aos colegas se deliberarem, nós estamos requerendo a Pró-Urbano para fornecer. Tranquilo. Perfeito. Só para completar, Cheruli, entre motoristas, porque hoje não tem mais o Não tem cobrador. Né? Motoristas, quantos vocês têm? Assim, quadro geral das três, administração, mecânica e tudo, em torno de 900 funcionários. 900 funcionários. Obrigado. Só voltando então à questão da Media Pool, o contrato diz que é a Pró-Urbano que tem que fazer essa manutenção. O senhor está dizendo que terceirizou essa função para a Media Pool, é isso? Sim, nós fizemos uma permuta com ela passou a ter o direito de explorar, em troca de construir, reformar e manter os abrigos. Isso não deveria ter sido objeto de um aditamento no contrato? Nós temos uma autorização da prefeitura, nós não fizemos simplesmente por fazer. Nós temos uma autorização que nos foi dada para fazer. E, sabe, vereador, com relação a essa questão, assim, tirando a questão que nós estamos economizando na construção dos novos abrigos, na manutenção e na reforma, isso aí eu já ouvi tanta polêmica disso, eu já ouvi, assim, porque nós assistimos os vídeos da CPI até mesmo para vir participar com propriedade aqui, nossa assessoria de imprensa providenciou. Foi falado várias vezes aqui, não, porque nós vamos cancelar, pode cancelar a hora que quiser. Nós não vivemos disso, nós não vivemos disso, nós vivemos de transportar pessoas. Agora, se for fazer uma licitação, se for trocar, faz um favor para nós, coloca lá que a empresa vencedora terá que construir, que reformar e que manter. Não joga esse custo mais para nós, não, que está difícil. Isso aí é uma relação de vocês com a administração anterior. Essa CPI só um registro, só vereador. Que só um registro. Essa CPI só está dizendo que a autorização foi ilegal e que ela deve ser, a prefeitura deve proceder sim uma licitação. Mas aí a administração que vai cumprir com a função dela e nós vamos estar aqui sempre fiscalizando. Perfeito. A idade média dos veículos da frota, existe previsão de renovação, aquisição de novos ônibus? Sim, isso aí é uma coisa natural em qualquer sistema de transporte. Pelas dificuldades que a gente vem enfrentando, talvez isso atrase um pouco, mas que vai ser feito, vai. E, de acordo com o cálculo de idade média, tem gente que pensa diferente, tem gente que pensa igual, tem gente que pensa que é mais assim ou não é assim. Mas nós acreditamos que a nossa data é 31 de dezembro, que nós temos até 31 de dezembro para fazer uma renovação de frota que atenda isso. As matérias de jornal estão trazendo matéria referente a uma possível greve de motoristas. É do conhecimento da empresa isso? Como é que estão as negociações? Claro. O mês de maio é o mês de data base dos funcionários do transporte. Nós, vereador, quando você vai discutir um transporte coletivo, dissídio coletivo do transporte coletivo, a mão de obra, Papa, ela representa 60 e poucos % do valor da tarifa. Então, a matéria do jornal A Tribuna, que é por onde eu estou me baseando para fazer a pergunta, menciona também esse número. Tá, então, tem essa questão que nós temos que nos preocupar. Nós não queremos tarifa alta. A tarifa alta, ela espanta o nosso cliente. Toda vez que você aumenta a tarifa por uma necessidade, ele é um remédio amargo. Se você não tomar, você morre, mas ele espanta clientes. Então, nós temos que cuidar
de ter um dissídio coletivo normal, sem sair das regras, e discutir com o sindicato de tal forma que não tenha greve na cidade. Porque ninguém ganha com greve, nem a empresa, nem ninguém. E, assim, nós estamos fazendo de tudo. Tem uma próxima reunião, se eu não me engano, dia 22, e nós vamos sentar com o sindicato e tentar resolver da melhor maneira possível. O que nós não vamos fazer é dar o passo maior que a perna. O que nós não vamos fazer é abrir de tal forma que tenha aumentos maiores do que a inflação. Isso é inconcebível num país como esse hoje. E eles estão pedindo quanto, senhor Carlos? Se eu não me engano, é 11%, é 4% de reposição, mais 6% de ganho real, alguma coisa assim. O senhor disse que a folha de pagamento dos empregados, somadas aos encargos trabalhistas, representa quanto na composição da tarifa? Olha, de um modo geral, é mais de 60%. Entendeu? Agora, no cômputo da tarifa, pode ser que apresenta um número menor lá, mas se você colocar os encargos, benefícios, todos, dá mais da metade do preço da tarifa. A mão de obra. Falar em tarifa, existe algum estudo, alguma previsão de pedido de reajuste da tarifa? Nosso contrato é julho e nós temos que esperar fechar a mão de obra, que como nós fazemos é o maior custo. Então, a gente sempre espera resolver a questão da mão de obra para fazer o pedido junto à administração. Caso seja reposta a inflação, qual será o pedido de reajuste de tarifa? Não é assim, vereador. Eu até gostaria de falar um número, mas são cálculos que têm que ser feitos para ser apresentados. Então, tem vários componentes que compõem a tarifa, a gente tem que fazer o cálculo, é uma conta matemática financeira, e que eu não posso falar para o senhor aqui agora, porque ainda não fechamos várias coisas. São várias coisas. Hoje, quem mensura a qualidade do transporte em Ribeirão Preto? Quem mensura? Isso. Há alguma entidade que mensura a qualidade do transporte? Vereador, nós temos... Vocês têm essa informação? Assim, nós temos nossa central de atendimento ao cliente, que é um reflexo, nós temos uma fanpage, e nós temos a percepção das coisas. Apesar do transporte ser muito questionado, eu garanto para o senhor que a qualidade do transporte de Ribeirão Preto é das melhores. É das melhores. Por mais questionado que ele seja, é muito boa a qualidade do transporte. Quem faz esse apontamento são quem acompanha a página de vocês nas mídias sociais. Olha, assim, isso aí é percepção, não é um dado técnico para eu te falar. Lógico que, eventualmente, a gente pode fazer pesquisas, essas coisas internas, mas eu estou falando por experiência. Eu estou garantindo para você que o transporte de Ribeirão é de qualidade. A administração anterior aplicou alguma punição em vocês por descumprimento de contrato? Não, porque nós não descumprimos nada do nosso contrato. Alguma informação que vocês gostariam de acrescentar para a elucidação? Sim, sim. Como eu te disse, nós assistimos às demais reuniões aqui que foram faladas. Primeiro eu quero falar da bilhetagem eletrônica. Foi falado que a bilhetagem, que os dados que a Transerp utiliza para nos fiscalizar, para auferir o estudante, número de passageiros transportados, são passados por nós para a Transerp via chip, via pendrive. Essa informação foi a própria Transerp. Pois é, eu não consigo entender, porque hoje o transporte de Ribeirão Preto é via rádio, são dados criptografados, e a Transerp tem o espelho do nosso servidor dentro dela. Tudo que vai para o nosso servidor online vai para o servidor da Transerp, e não tem a mínima condição de mexer. Fico surpreso de que se levante uma dúvida dessa com relação ao nosso trabalho. Isso é o tipo da coisa que eu não consigo entender de onde saiu isso. Mas
dados são transferidos online, via rádio, e são criptografados. É impossível fraudar. Muito importante esse acréscimo de informação, senhor Carlos, porque essa informação foi nos passada pela Transerp, corroborada pelo jurídico e pela Secretaria da Fazenda aqui conosco em CPI. Então, as declarações que foram feitas foram com base nas afirmações das autoridades a essa CPI. Ok. O senhor está acrescentando, o senhor está fazendo uma correção aos depoimentos das autoridades aqui, dizendo que esse sistema, quando o usuário passa pela catraca, é gerado via rádio uma informação para o servidor. Essas informações são criptografadas e a Transerp possui um espelho ao mesmo tempo online. Ao mesmo tempo. Pediria, então, que acrescentasse essas informações aos autos da CPI, que contradizem as informações anteriores prestadas à CPI. Por favor, vereador Maraca. Só para completar essa informação trazida pelo senhor aqui, que de verdade para a gente acaba sendo uma novidade, porque o que eles haviam passado era diferente, e é bom saber. E só para deixar bem claro aqui, 100% dos dados são enviados via rádio, não tem 100%, nenhuma entrega... 100%. Poderia até contar que, eventualmente, um ônibus ou outro, porque quando ele entra na empresa, via rádio é colhido os dados. Pode ser que, por um defeito técnico, perca os dados desse validador, mas só que o que nós fazemos, nós informamos que nós transportamos aqueles passageiros, não que nós deixamos de transportar. Então, é o contrário. Então, toda falha que tem, que é em torno de 0,001% da quantidade, nós ainda temos o cuidado de informar para a Transerp que houve um defeito no validador, mas que aquele validador foi transportado X passageiros ainda. E a Transerp, ela disse que ela tem uma empresa que ela paga... que sim, é auditada. Isso, é auditada. E isso também é feito através desses dados que são espelhados. Sim, sim. O nosso servidor, ele está dentro do consórcio, mas ele está dentro da Transerp também. Tudo que nós enxergamos, a Transerp enxerga junto. Então, já que de boa vontade o senhor acrescentou essa informação, porque ela não foi perguntada, essa CPI agradece o acréscimo de informação. Marcos, só para... eu não tenho certeza, mas parece que quem faz esse aditamento para essa auditoria para a Transerp é a empresa Citar, é isso ou não? Não. Parece que é uma empresa de Jundiaí, se eu não me engano. É uma empresa, se eu não me engano, chama Douglas Stella, é uma empresa que presta serviço exclusivamente para a Transerp. Ela pega os nossos dados, é uma empresa contratada pela Transerp, que ela faz ela trabalha todos esses dados. E o software que ela utiliza é dela mesma. Ela mesma. E o de vocês é um software de quem? Prodata. Prodata. Nossa bilhetagem eletrônica é Prodata. Ele retira todas as informações do software da Prodata e trabalha essas informações. Mais uma informação. Vocês são assediados por políticos que pedem favores com relação a transporte de passageiros? Transporte de passageiros? Não, vereador. Confesso que esse ano não, que ultimamente diminuiu muito. Mas nós já fornecemos ônibus para transportar estudante, eventualmente. Mas isso lá para trás, hoje mudou bastante, isso não ocorre. Ok. Muito obrigado, então, pelas informações. Nós agradecemos. Vereador Papa, eu gostaria de falar mais alguma coisa. Pois não. Como eu disse, nós assistimos... Olha, qualquer informação que vocês queiram apresentar, é porque, assim, a gente procura fazer as perguntas para elucidar, mas às vezes vocês têm informações então, qualquer informação que o senhor queira acrescentar, a CPI está São coisas que foram faladas nas reuniões anteriores. Na primeira reunião, a Secretaria de Administração, ela disse aqui que a estação da Catedral está errada, foi construída menor, mais baixa, em desacordo com o projeto. Assim, não quero debater item por item porque é longo, mas eu queria deixar com o senhor a resposta que nós demos para a Secretaria de Administração com relação a esse assunto. Que aqui, se o senhor tiver um pouco de paciência, o senhor vai ver que vai esclarecer tudo com relação
aos problemas da obra da Estação Catedral. Entendeu? É um documento um pouco extenso, porque tinha que ser feito dessa forma. Tem alguns anexos comprovando tudo que nós estamos falando aí. Então, assim, se o senhor quiser debater item por item aqui, eu acho que não tem necessidade. Mas eu acho que o senhor pode ler com calma, que o senhor vai entender item por item aí. Nós não vamos proceder um debate agora, senhor Carlos. Eu apenas pergunto por que alguns terminais, algumas obras feitas, elas não possuem ABITS? Não possuem ABITS? Gustavo pode explicar melhor, né? Marcos, na verdade, a única que ainda não possui ABITS é a Estação da Catedral, até porque, vamos falar, você tem que fazer uma adaptação, você tem que fazer um projeto com adaptação para falar o que foi construído para você entrar com o pedido de ABITS. Então, é a única que ainda não tem o ABITS, mas já está em procedimento de ser solicitado o ABITS. Então, a administração nos informa, os outros que ela informa que não há ABITS e também não há, porque é o terminal da USP e da Vila Mariana. Não foram construídos, Não vereador. foram construídos. Então, esse é o terminal central, que o senhor fala que é o único que não tem ABITS. O da Catedral. Da Catedral. As estações da Catedral. Exatamente por isso, porque quando você tem um projeto original e você começa a fazer a obra, aí você tem essas interferências que nós relatamos. Então, o projeto, eventualmente, ele tem que ser rediscutido e tem o projeto de referência, que é o que vale para o ABITS. Quando ele fica pronto, é isso que tem que ser feito. Né? Exatamente. Mais alguma informação, senhor Carlos? Eu acho que não. Gustavo, mais alguma coisa? Não. Posso eu? Dos presentes, alguém gostaria de dirigir alguma pergunta? A imprensa? Só para ainda a respeito dos terminais, e ficou bem claro aqui que quem escolheu os locais desses terminais, quem apontou para vocês foi a administração, e até andando pelos bairros eu vejo que a administração cometeu um erro grande em alguns bairros, e nós temos a necessidade, por exemplo, de abrigos. Nós temos o Distrito Industrial, ele não tem um abrigo ali, e eu já vi pessoas em período de chuva esperando, aguardando o ônibus embaixo de uma carreta que estava parada ali para não se molhar. Então, quer dizer, eu acho que faltou esse problema. Então, essa coisa dos abrigos, ela me incomoda um pouco. O consórcio ele tem um número de pessoas que utilizam cada um desses abrigos que foram construídos? Se vocês tiverem, existe a condição, se a gente puder deliberar aqui, de pedir... Nós não temos. Eu não sei nem se tem condição técnica de via bilhetagem eletrônica, GPS, mas seria um relatório difícil. Teria que fazer uma pesquisa de campo para fazer isso. Tecnicamente é difícil. Não, cada um desses terminais tem um funcionário de vocês ali, né? Desses que foram feitos? Desses terminais de bairro. Sim, tem um guichê nosso que faz recarga e tem pessoas para apoio da população. Eles não conseguem ali levantar... Pode até ser. Que, assim, você quer... por exemplo, eu te dou um exemplo. Terminal São José, lá deve ir 2 pessoas por vez. Se é isso... Olha isso, que isso dá para o nosso funcionário contar. Agora, Bonfim Paulista, vejo que José não. Sampaio também é muito pouco, né? José Sampaio eu vejo muito pouco. Procópio... Qual que eu estou falando? É José Sampaio? Não, é São José. São José. São José. O de São José é muito pouco. O do Ribeirão Verde, existe um movimento, mas muito pequeno, não justifica. Vereador, me reserva o direito de permanecer calado com relação. E só para completar ainda sobre esses terminais, existe depredação? Existe. Já tiveram Existe, sim, várias situações. Furtos, depredações, roubos, todo tipo de intempéries aí. Em todos eles? Não sei se em todos, mas na maioria. Localizado. O controle eletrônico de bilhetagem, ao entrar no ônibus, você tem controle do local que o ônibus está? Eu fui lá, passei o cartão. Vocês têm noção, eu estou na rua X com a rua Y no ponto tal. Que é isso que eu falei agora. Pode ser. Sim, não. Foi isso que eu falei para o vereador. Que pode ser que, tecnicamente falando, a gente consiga levantar esse dado. Mas eu não posso te responder agora. Eu preciso consultar os nossos técnicos. E eu imagino que, pelo GPS, pode ser.
Mas eu acho que não é tão simples. Mas eu acho que tem possibilidade, sim. Então, nós vamos, a documentação entregue, nós também agradecemos, vamos fazer uma análise e, se necessário, faremos uma nova rodada de convocações. Vereador André, gostaria de fazer a consideração? Bom, primeiramente, agradecer e parabenizar o vereador Marcos Papa pelo seu empenho, quase que já histórico, aqui no período que ele está na Câmara, em abordar os assuntos que são importantes. Aí o transporte público é muito importante. Em segundo lugar, agradecer a ProUrbano e dizer que pese aqui haver uma CPI, que é o papel do vereador, da fiscalização, até porque é um serviço importante, mas que não priva nas relações republicanas da gente também sugerir para o transporte público, da gente receber de vocês informações do transporte público a título de colaboração, porque o nosso papel é com o cidadão e aquele que nos procura, nós somos filtro, e a gente, acredito que a casa como um todo também, acho que está à disposição da empresa e acredito que a empresa esteja à disposição da casa, né? E por último dizer que, aí sim por atuação, eu já comentei com o Papa, vou frequentar a Transerp, Secretaria de Obras, no intuito do que a gente possa fazer para liberar essas plataformas do centro, para colocar isso para funcionar, porque a população não pode pagar, mesmo se tem um erro de projeto, se tem algo a ser discutido ou ajustado, mas o fato é que a população está nos pontos ali acumulado, no frio, na chuva, onde a gente tem um conforto melhor. Eu passei por lá hoje, tive a paciência de sentar, vi que lá tem tomadas para carregar o celular, porque se aquele lugar ficar vazio, assim como o prédio da Câmara aqui, que é fruto de CPI, mas que vai ter que ter uma solução, porque a gente não pode perder o dinheiro por inteiro, porque isso deteriora, isso é ocupado por invasões, lá já tem andarilhos, e lá também, lá não podemos perder aquilo que foi investido lá. Ficou de fato muito bonito, a gente ficou por ali um período, conversou com a população, e temos que colocar para funcionar, porque a população, ali é o dinheiro dela que está ali, que pede sem outorga, é o dinheiro da população, ela tem que usar aquilo que é o dinheiro que ela pagou de imposto, né? Vai trazer um conforto maior, é muito movimento ali, acho que é um dos pontos nevrálgicos do transporte público de Ribeirão Preto, onde as pessoas embarcam, desembarcam, no nosso centro, né? Então eu vou fazer, junto com os meus colegas aqui, uma força-tarefa para que a gente possa agilizar esse processo e liberar aquelas estações. Perfeito. Então, uma vez mais, muito obrigado a todos e aí agradeço a presença de todos da imprensa, do Roque aqui que acompanhou aos nossos trabalhos, de vocês, Carlos, de você, Gustavo, da ProUrbano. Eu declaro encerrada, então, a presente sessão dessa CPI.